Glorificado seja o nome do Senhor. Agradecemos a Deus, que realmente eu ficava pensando nessa quantidade de pessoas que não dava tempo de chegar, e eu sei que elas não eram culpadas, não. Culpadas do problema de trânsito que nós temos aqui. Mas hoje, graças a Deus, estamos aqui. É como o pastor Sérgio gosta de dizer, numa nova etapa, né? Na nova etapa. Então, nós vamos hoje, o tema hoje, eu vou até dizer para o irmão lá, Jesus Cristo derrotou a morte. Irmão, esqueci de dizer o tema. Jesus Cristo derrotou a morte. Amém. Então, o tema hoje é Jesus Cristo derrotou a morte. E foi pregação muito tremenda que o pastor César fez sobre as etapas da morte. E isto é verdade porque todos nós nascemos para morrer, porque primeiro já está escrito que no céu não pode entrar nem carne nem sangue. Então, o pastor César foi mostrando as etapas, e as etapas finais é que João morreu cedo e Jesus Cristo também morreu cedo. Amém? Mas tudo para fazer a parte. Agora, não estou criticando o profeta de Deus, foi ele que disse. Tem coisas que não batem com a Bíblia. Aquela que disse que João estava morto no ventre da sua mãe. Mulheres que já deram à luz aqui sabem, algumas colegas, até os maridos, como o irmão João mesmo, como eu, que quando morre uma criança no ventre da mãe, ela tem no máximo 12 horas para extrair. No máximo 12 horas para extrair. E se a mãe não der por conta, ela vai ser extraída, porque ela vai de emergência para o hospital, começa logo da febre e inchaço. Aí ela tem que correr para o hospital. E João, humanamente falando, era mais velho do que Jesus Cristo 6 meses. Não é verdade? Porque disse assim, que a tua prima Isabel, sendo hoje o 6º mês, ela também está grávida. Então, 6º mês, mais 9 meses, daria março, porque Jesus nasceu entre fim de março e início de abril. E João já havia nascido, não foi tudo ao mesmo tempo, não. Então, mas isso aí, não estou criticando, não, mas foi uma emoção que deu no profeta. Ele disse, João estava morto. O que é que a Bíblia diz? Que João foi gerado e tinha o Espírito Santo desde que nasceu ou desde o ventre da mãe? Do ventre da mãe. Ele já foi gerado com o Espírito Santo, porque ele foi um filho da promessa. Então o irmão Brando nessa hora não raciocinou. Mas como eu disse aqui, eu não estou falando de ninguém não, muito menos do nosso pastor, que nós temos o privilégio de ter o pastor César como nosso pastor. Mas veja, tem coisas que a gente tem que consertar. Primeiro, a Bíblia. Quantos e quantos anos essa Bíblia leva a um conserto? Na verdade, de modo escrito, corrigida e atualizada. Eu tenho uma Bíblia antiga que está lá em Tiago, dizendo assim, feliz daquele que cai na tentação. Não, Tiago não deve ter dito isso. Feliz daquele que cai na tentação, quando o Pai Nosso diz, não nos induz à tentação. Quando foi nessa Bíblia aqui agora, eu fui logo ler aquilo ali. Aí tem dizendo, feliz aquele que, quando vem a tentação, ele se desvia dela. Mas não está aquele que cai na tentação. Quem cai na tentação não é feliz, é infeliz. E tem outras coisas mais. Eu sempre digo e continuo a dizer, foi também uma expressão do irmão Brana, que o irmão Brana foi muito feliz e Deus abençoou ele muito, quando ele mostrou que o Calvário é o caminho de todos nós.
O Calvário é aquilo que derrotou o Satanás. Como é que o Calvário derrotou Satanás e depois Satanás vai ficar alegre porque matou Jesus? Não. O problema que os demônios fizeram, porque é a natureza, Deus liberou para ele fazer aquilo, é a natureza. Mas o que foi que Jesus Cristo disse? Eu estou preocupado porque vou me matar, já disse isso? Eu tenho poder para dar a minha vida e depois também a tomá-la. Eu tenho poder para dar e tomar. Se ele tem poder para dar e tomar, é o diabo que vai matar ele? Não. Aquele foi Deus permitiu. Deus permitiu. E tem uma coisa que eu já disse aqui, mas nunca tinha olhado na Bíblia. Mas eu vou dizer isso aqui para depois a gente orar. É no capítulo 17. É no capítulo 17 de Apocalipse. Veja, olha, o capítulo 17 e o versículo 17. Ninguém vai se enganar mais. Apocalipse 17 e 17. Veja o que é que Deus diz, ó. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenha uma mesma ideia de que o seu reino dê a besta e até se cumpra as palavras de Deus. Então, Deus que coloca na mente das pessoas para elas fazerem aquilo que Deus quer que faça. Vocês entenderam agora? Olha, quando vocês tiverem dúvida, lembre daquilo que Deus diz assim: a quem enviaremos para que um espírito da mentira venha convencer Acabe e seus profetas? Aí o que é que acontece? A Bíblia diz que saiu o espírito do inferno e subiu e chegou na presença de Deus e disse: eis-me aqui, eis que eu irei e serei um espírito de mentira na boca de Acabe e seus profetas. Você já viu essa expressão? Está vendo aí? Quem foi que chamou? Quem foi que permitiu que viesse? Não foi Deus? E quem permitia que o espírito mau atrapalhasse Saul para que ele chamasse Davi para tocar o banjo? Também não foi Deus? O espírito mau da parte do Senhor. Não é que Deus tem espírito mau por ele, não, é que todos são obedientes a Deus. E isso, pela autoridade dele, eu até dei um exemplo aqui agora há pouco, que o pastor César estava com um cachorro do tamanho de um bezerro, e quando eu fui me apresentar lá a ele, o cachorro fez, aquele cachorro dele nem late, ele explode, ele, blu, 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 aí ele, pastor César, quieta, ela parou, era a cadela, pastor. Aí pastor César, olha, está vendo, ele obedece mais do que muitos filhos. Aí sabe, pastor César disse: tenha vergonha, latindo para o meu amigo. Pois, você acredita que o cachorro baixou a crista, ficou toda assim encolhidinha no chão. Está vendo? Aí, se for representar, o pastor César apresentava Cristo. E aquele cachorrão apresentava o diabo. Aí tem até aqui uma mensagem, que até o pastor César disse. Estou admirado porque esse tema é assim: no dia 5 de outubro de 55 foi o poder do diabo. No dia 6 de outubro de 55, o outro dia, foi o poder de Deus. A força do poder do diabo não acontece em ninguém se Deus não permitir. Eu já disse isso aqui. E deu um exemplo. Ló, aliás, né, Ló. Quando ele perguntou, viajar sobre a terra, viste meu servo lá, vi como é que ele está. Também cheio de riqueza, tudinho, tendo o Senhor para proteger ele. Deixa eu tocar nele, para ver se ele não vai te amaldiçoar na tua cara. Aí Deus disse: vá, toque nele, mas não mate. Não mate ele, poupa a alma dele. E ele fez um bocado de coisa contra Jó, foi derrotado e voltou. Quando ele voltou, matou os camelos, matou o filho, matou tudo, destruiu um bocado de coisa. Quando voltou, aí Deus perguntou: e aí? Não,
Mas também ele não tocou nele, por isso que ele continuou te glorificando. Aí Deus disse, pois toque nele, só não permite que você tire a vida dele. Veja só. Aí foi da segunda etapa, já que muitas palavras que o pastor César estava falando em etapa, na segunda etapa foi que ele foi derrotado mesmo. Aí ele botou o rabo entre as pedras, não voltou nem para a presença de Deus mais, porque Deus foi quem veio, chamou a atenção de Jó e fez um bocado de observações, inclusive disse para os amigos de Jó, vocês vão para lá e orem pedindo perdão, para que vocês sejam perdoados quando Jó orar. Está vendo? Então, nada pode ser feito, nada. Por isso que ele ensinou a gente a orar o Pai Nosso, assim, não nos induzas à tentação, mas livre de todo mal. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o diabo tentou Jesus, mas como o diabo sabe que Jesus é filho de Deus, e sabe que Jesus sabe que é filho de Deus, o diabo não é boboca não, não é Zé Mané não, ficar chupando o dedo não. Como ele sabia, ele queria dar corda a Jesus, aquele se tu és filho de Deus, como que diz, você vai fazer a minha vontade. E está escrito na Bíblia que aquele de quem você obedece, você se torna servo dele. Aquele de quem você faz a vontade, você se torna prisioneiro dele, servo dele. Então ele queria fazer Jesus fazer a vontade dele, ele foi todo mansinho, homem, estás com fome aí, 40 noites, come esse pão. E ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Justamente. Olha, aqueles insetos que são arrasadores, a oruga, o pulgão, o que mais? Lagarta, e o que mais? Tem 4, parece, né? Hã? Sim, não são 4 tipos de insetos, né? Que destrói a noiva, não é isso? Locusta, né? E então, aquelas coisas são malignas ou são benignas? Malignas. Mas que foi que Deus disse de quem era o exército? Ele disse, o meu exército. Isso. E o próprio irmão Branham disse, aquilo ali, tudo aqueles são malignos, mas foi Deus que levantou para que desse uma lição em Israel. Aí Deus chamou de o meu exército. É permissiva. Não é a vontade própria, é permissiva. É como o pastor César fez com a cadela dele. Deu um grito, ela parou assim, mas olhando para mim, como que disse, se ele movimentar contra meu dono, eu mato ele. Ela com aquele assim, um bocão desse tamanho. Aí o pastor César, repara, irmão João, ela é mais obediente que muitos filhos. Ele disse, tenha vergonha, não posso conversar mais com meus amigos. Pode acreditar. Ela murchou todo dia, botou a minha pedra e saiu assim, ó. E deitou-se. Agora, ela deitou-se e olhando para mim, o pastor César, como se ele deve movimento, eu pulo em cima dele. Mas obedecendo. E então, ela faz parte da família do pastor César? Não faz. Está entendendo o que eu quero dizer a vocês? Que o Satanás só existe porque Deus permitiu. Você vê o caso de Caim. Acontece que todos que me encontrarem vão me matar. Ele diz, ninguém vai te matar não. Porque quem te matar pega todas as tuas maldições. Deus criou até o ímpio para o dia do mal. E sim, e Deus fez o ímpio para o dia do mal. Tem pessoas, Deus não fez que ele fez o ímpio para o dia do mal. Deus sabe tudo. E Deus fez todas as coisas para poder ele também mostrar que ele recupera o doente, que a doença é o diabo, que recupera, dá a vida àquele que está morto, e quem tira a vida é o diabo. Então, gente, temos que saber que nosso Deus é glorioso, é poderoso, nada pode se comparar com ele. Então,
Poder do diabo? Tem. Poder do Senhor Deus? Tem. Mas só que o poder do diabo só atua quando Deus permitir. É limitado, é um poder limitado. Então, essa expressão aqui do irmão Brana não foi errada. Não foi errado, que ele pregou num dia o poder do diabo, no outro dia o poder de Deus. Só que, eu não sei que eu não li a mensagem, peguei ela agora, só que ele deve explicar que o poder do diabo só acontece se Deus permitir. Se Deus permitir, irmão, você vê, não é falando de política não, vou avisar para o pessoal, só pensa que é política. Deus levantou aqueles homens dele, do jeito dele, para combater o inimigo. Levantou o Trump para proteger Israel. O diabo pensa que vai tentar, mas não consegue. Agora, o diabo faria tudo e fez tudo para que Jesus não morresse na cruz. Porque ele conhece a Bíblia e sabia que ele morreria na cruz pelos nossos pecados. Então você já sabe, a morte, isso aí que o irmão Bruno escreveu, o pastor César repetiu, mas o diabo não ficou feliz no inferno, não. Não ficou, não. Porque ele sabia que matou Jesus. Eu li aqui. Apocalipse 17, versículo 17. Que Deus bota o intuito nos espíritos maus para fazer aquilo que Ele quer que ele faça. Estão entendendo? É por isso que Ele nos ensinou a orar. Senhor, não nos deixe que sejamos induzidos à tentação. Porque Ele é quem nos livra da tentação. Aí depois disso, isso foi no Pai Nosso. Mas mais tarde Ele disse, porque o Pai Celestial não permitirá que nenhuma tentação venha sobre vós que não possais resistir. E agora? Cai porque quis cair, não é verdade? Nenhum. Você está passando mal, está desempregado, aí cai um dinheiro do bolso do camarada. Aí você diz, isso aqui é minha salvação, isso aqui é meu auxílio, pisa e vai-se embora aí pega. Você podia dizer, ei Senhor, caiu o dinheiro do seu bolso. E Deus moveria o homem. Aqui tem um camarada que é conhecido, Ed, vocês conhecem Ed daqui, Ed? Tem uma conta de carro. Ed, no meio da semana, foi pedir auxílio aí no metrô. Quando ele pediu auxílio a uma mulher bem, senhora, me deu um auxílio, que eu não tenho emprego, que eu deu. A mulher disse, tome. Aí pegou, entregou a ele R$4. Aí quando a mulher passou na borboleta e já ia subindo, aí, senhora, espera aí. Ela virou assim, o que é que você quer falar? Vem cá, senhora, vem cá. Houve um erro aí, o que foi? A senhora não me deu R$4, não. A senhora me deu 200. 2 de 100. A mulher paralisou, ficou assim olhando para ele. Meu amigo, é difícil encontrar pessoas como você. Aí disse, se eu tivesse cometido esse erro, um camarada que tivesse cheio de dinheiro, ele não dizia ainda, deixava eu levar meu prejuízo. Aí pegou R$100 e botou na mão dele. Então, veja, você pensa que porque é pobrezinho, porque não se decidiu, Deus esquece disso? Deus não esquece, não. Deus não esquece dessas coisas, não. Pô, aconteceu com o Ed, um menino que às vezes não tem nem sandália para calçar. Pois quando ele viu que era 200 ao invés de R$4, ele chamou, insistiu, antes que a mulher se desaparecesse da vista dele. Se fosse outro, diria assim, não roubei ela, outro dia foi... Então, mas a mulher, quando notasse, ia ficar chateada. Então, o resultado, ele ganhou R$100, voltou para casa feliz e abençoado por Deus. O nosso Deus é maior. Amém? Então, gente, quando a gente conserta uma coisa, não é contra ninguém, não. Por quê? Eu estou dizendo a vocês, quantas vezes essa Bíblia está sendo corrigida? É verdade ou não é? Tanto é que a gente só compra a Bíblia corrigida. Essa Bíblia aqui mesmo, ela tem
Oh, meu Deus, deixa eu pegar aqui. E ela tem que fala sobre frio, quando diz assim: não haverá nem espessa escuridão, nem preciosa luz. É Zacarias 14, 7 a 9. E muitas Bíblias têm escrito, porque naquele tempo haverá frio como gelo, não sei o que lá. Não é nada, nada, nada daquilo. Eu não sei quem botou aquilo ali. É o inimigo que faz a pessoa desviar. Não é nada daquilo. O certo é o que está escrito aqui na corrigida. Será um tempo conhecido do Senhor. Nem dia, nem noite será. Mas acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Esse tempo da tarde que nós estamos agora vivendo, tem a luz, que nós temos a luz, nós não somos mais enganados. Só será enganado quando quiser. Nós temos a luz, não seremos mais enganados. Somos filhos de Deus. É por isso que se... Glórias a Deus, glórias a Deus. É por isso que aqui a minha função é essa. Glorifica a Deus por termos o pastor que nós temos, por termos irmãos, mas se tiver um errinho, até do próprio profeta de Deus, tiver um errinho que não combinar, então eles deveriam dizer. Eles deveriam dizer. Porque a Bíblia não pode se tirar dela nem um tio e nem um jota. Não se pode tirar. A Bíblia é a palavra de Deus. E Jesus Cristo disse isso, que até o provérbio já diz, não diminua nem acrescente para que não seja achado como mentiroso diante de Deus. Então, nós temos que estar felizes. Então, por isso que eu estou dizendo, para dar a ideia até que o diabo movimentou Jesus para ir para cá e matou Jesus, e pessoal, agora estamos tranquilos, até que veio um chute na porta. Não. Ele chutou a porta dos infernos, tumbou, mas ele não estava tranquilo não, que ele sabia que tinha matado o Senhor Deus da glória. Se até aquela expressão que Paulo diz também assim, se ele tivesse conhecido quem era o Senhor da glória, não teria crucificado o Rei da glória. Mas ele está se referindo às pessoas, os judeus. Os judeus. Tanto é que na hora dele dar o último suspiro, ele disse, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Deus pediu perdão para eles. Que eles não sabiam que eles mataram Jesus, a pessoa humana. Matou Jesus pensando que estava matando o impostor. Aí Jesus disse isso. Mas se ele não matasse Jesus, não se cumpriria a graça sobre nós. Que eu dei a minha vida. Eu dei a minha vida por eles. E ainda diz mais, que ele se alegrou por ter dado a vida por nós. Amém? Aleluia! Glórias a Deus! Você morrendo, você sendo pisado, você sendo escanteado, você sendo chutado e dizer, Senhor, eu estou feliz porque eu estou cumprindo aquilo que eu devo cumprir. Amém? Vamos ver isso em Isaías 53. Isaías 53. Eu fico cada vez mais agradecido a Deus, a misericórdia dEle, e que Ele me dá forças, porque respeitando a todos, mas eu tenho que dizer como ela é. E saber que todos nós, só quem não errou é Jesus. Só quem não erra é Jesus. Essa expressão que que João estava morto, ele estava 6 meses no ventre da mãe dele, e para quem não chegou antes, estou explicando, quando uma criança morre no ventre da mãe, no máximo, 20 e poucas horas, mas 12 horas ela já está que não aguenta mais, sentindo dores, inchando, porque o bebê está se deteriorando e está morto. E João tinha 6 meses na frente de Jesus, como é que ele estava morto. E a Bíblia diz que João tinha o Espírito Santo fora do ventre da mãe. Era fora do ventre da mãe? Desde o ventre da sua mãe. Como é que João já está morto? Então o irmão Brana equivocou-se.
naquilo ali, o irmão equivocou-se. Que isso no pé da sua fazendo nada mais, não. Equivocou-se. Agora dizer que ele deu aquele erro, deu. Elias também errou. Elias quebraram todos os teus altares e destruíram tudo, e só eu escapei. Ele disse, não, Elias, tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. E esses 7.000 estão aqui. 7.000, ou seja, é um número, 1.000 também é um número que não tem. Ele pode ter 1.000, ser 7, 1 milhar, e pode ser 1.000 uma força de expressão de muitos. Quer dizer, 7.000, ou seja, 7 eras terá milhares de pessoas a cada era que não vai se dobrar o joelho a Baal, mas vai me adorar. E nós estamos aqui para adorar o nosso Rei Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Então vamos ver agora vou ler, não vou ler completo porque tomaria muito tempo, mas eu vou ler aqui Isaías 4:12. 4:12 diz assim, olha: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Como é que esse camarada foi morto a pulso pelo diabo? Ele tomou sobre si, pediu sobre si, cravou os nossos pecados sobre si. E ainda mandou escrever mais, que assim como ele, ao ser sepultado, levou os nossos pecados, levou os nossos problemas, na sua ressurreição também nós adquirimos a ressurreição. Por isso estamos aqui. Nós não estamos aqui que é para cumprir a ressurreição, nós estamos aqui, cumprir a paz, passar do mundo, para adquirir tudo sobre Deus que for necessário para nós. Por isso mesmo ele disse para aqueles 2 discípulos de Emaús, o discípulo de Emaús falando coisas, nós pensávamos que ele era um profeta, as coisas assim. Nécios, o que quer dizer Nécios? Quem sabe o que quer dizer Nécios? Louco, sem entendimento. Nécio é uma palavra dura mesmo, não é nem sem entendimento. Nécios, tardos de coração, para não saber que todas as coisas que estão escritas sobre mim tem que haver o cumprimento. E como é que agora a gente quer aliviar? Quer fazer uma coisa para talvez ajudar Jesus, que Jesus não sabia, e cair na armadilha do diabo. Isso não aconteceu, nem nunca vai acontecer. Não é só com Jesus, não. É com nenhum de nós. Ele vai dar chance a gente repreender Satanás. E a coisa mais fácil do mundo é repreender Satanás. Quando a gente acha difícil, é porque a gente não quis entrar no conselho que Deus diz. Basta repreender, ele sai da nossa frente. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, Jesus não ia poder resistir ao diabo? Podia, sim, pôde. Agora, ele tinha que dar cumprimento. Tinha que dar cumprimento. Você vê como é o ser humano. Aquela cobra, aquela serpente que Moisés levantou. Eu escutei uma vez o irmão falando aqui, que Deus fazia aquilo outro, e para curar ele usava serpente. Todos nós podemos falhar, todos nós. Eu falho à vontade, porque eu vou querer criticar meus colegas. Eu quero dizer, quando eu falhar, me consertem, porque eu não estou aqui, não é para dizer coisa errada, não, nem eu, nem pastor, nem ninguém, não. É para dizer a coisa certa, é para dizer a coisa certa. O irmão primeiro até dizia, quando eu falar uma coisa errada, quando terminar o culto, você vai lá e conversa comigo que eu falei errado, entendeu? Então a gente tem que ser assim. Do jeito que eu cito, irmão, eu sei que o irmão falou, a serpente já tinha mais de 300 ou 500 anos, e o pessoal orando pela serpente. Aí Zedequias, aquele rei que foi o contrário do pai dele, quando ele começou a derrubar altares, tinha tanto altar que ele não conseguiu na vida dele derrubar todos os altares. Mas uma das coisas principais que ele fez, pegou a marreta e estraçalhou a serpente, cujo nome era Neustã.
era um deus neutral, ou seja, deus de bronze. Veja só. Agora, qual o símbolo que Jesus foi chamado da serpente? Veja só. E tudo que Deus faz no futuro vai ser revelado. Como tudo escondido, no futuro, a gente está vendo o que está acontecendo aí no nosso país, nos Estados Unidos. Deus, nada ficará oculto que não seja revelado. Então, o que acontece? Fizeram aquela palhaçada toda, carnal, e Deus mandou cobras, chamadas cobras de fogo, que queimavam quando ela dava picada. E então Deus disse: Moisés, levanta uma serpente de bronze. Bronze significa julgamento. Levanta uma serpente de bronze. E será que todos que for picado e olhar para ela ficarão são. E então, quando Moisés deu o recado, tinha tanta gente que já tinha morrido, mas os que não tinha morrido ainda, picado, já morrendo, olhava para a serpente de bronze e ficava. Então passaram a dizer que a serpente de bronze representa Jesus Cristo. A gente tem que ter a mente também. A mente de Cristo. A serpente representa Cristo ou Satanás? Não tenho medo não. Quem é que é chamado a serpente, Satanás e demônio? Não é a serpente mesmo? Então, porque estava curando. Mas quem estava curando não era a serpente. Ali morta, uma metáfora maravilhosa. Ele tomou o corpo de pecado da serpente para dali curar aqueles que ele, por misericórdia, ia se compadecer. Agora veja, o que é feito hoje com a serpente para curar as pessoas? É feito o quê? Que aplica na veia. Vacina de soro, muito bem. Agora, pergunta o que é uma vacina, um soro. Se estão modificando agora pouco, agora pouco, mas antigamente era com sangue. Era o veneno com o sangue que se fazia a vacina. Extraía o soro. Então, o veneno de Satanás que estava matando, o sangue de Cristo que já representava ali, era o soro. Só que essa vacina não era em loco, não, era pela visão. Deus, para curar a pessoa, ele cura como ele quiser. Então ele curou. Ali aprende a vacina. É por isso que na medicina tem aquele símbolo da cobra. Entendeu? Não é que a serpente representa Jesus Cristo, não. Quem representa Jesus Cristo é o Cordeiro. O Cordeiro deu seu sangue para nos lavar e purificar todo o pecado. Enquanto que ali era, como é que diz, a vacina que chegava e curava as pessoas. Então, tanto é que o rei, que ainda era jovem, que quebrou, ele foi elogiado por Deus por ter esmiuçado com a marreta aquela serpente que tinha mais de 300 ou 400 anos que vinha sendo adorada. Veja só. Estão mostrando que em todos os quadros o nosso Cristo entra em cena. Entrou em cena para salvar Adão e Eva, entrou em cena para muitas outras coisas. E também naquela parte ali, que ia morrer tanta gente que Israel que está vendo não escapasse mais ninguém. E ele foi, Moisés fez a serpente, pendurou. Aí então ele se comparou no sentido, disse, assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Agora o Filho do Homem para ser levantado, o que é que ia sair para salvar o povo? O que era? Quando o Filho do Homem foi levantado, o que é que saiu daquele Filho do Homem para nos salvar? O sangue. O sangue. Por isso que estava escrito, tem que derramar sangue. Então, quando ele foi, por isso que ele se comparou ali, assim como Moisés levantou a serpente, ou seja, quem foi inteligente que calcule, a Bíblia diz isso muitas vezes. Então, ali foi uma vacina
para livrar da morte aquele que tinha cometido aqueles pecados, livrado do veneno da cobra. Mas agora não era vacina, não. Agora era o sangue redentor, que limpa e purifica de todos ou de alguns pecados. Todos. Aleluia! Todos os pecados, glórias a Deus. Limpa e purifica de todos os pecados. E o pecado de Satanás, as manchas de Satanás, não vai pegar um servo do Deus vivo que está escrito no livro da vida do Cordeiro, que ele fez aquele sacrifício e não pode uma mancha de pecado anular o sacrifício de Deus. Assim está mostrando que o diabo teria força em relação a Deus, e o diabo não tem nada de força em relação a Deus. Então não teme o diabo, glorifique a Deus, sirva a Deus e clame a Deus por misericórdia. Quando falar do irmão, do colega, quando maldar, quando intencionar, quando roubar, quando qualquer coisa, se humilhe diante de Deus. E se tiver de pedir perdão, desculpa a pessoa, vá lá e peça. Porque Deus não quer que fique nenhuma dessas manchas em nós. Amém? Então vou continuar lendo aqui. Eita, reloginho. Então vou continuar lendo aqui. Eu parei aqui em 50. Ele foi ferido por nossas causas e transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Temos que, para trazer a paz, ter a paz, temos que passar por um castigo. Quem é que vai pagar esse castigo? Está aqui na Bíblia. Estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desligados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha porque ele morreu. Olha porque ele morreu. Ele prometeu que se pecasse morreria. E ele não falhou, não. Ele só não disse a hora que mais tornou a pessoa mortal. E tem uma coisa, no céu não entra carne nem sangue. Então todos nós temos que passar pela morte ou transformação, como diz em Tessalonicenses, que talvez não dê tempo, mas eu falo na outra vez, se Deus quiser. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Veja só, vou avançar um pouquinho. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo. Foi o Senhor ou foi o Satanás que moeu Cristo? Hein? O Senhor moeu Cristo por nós. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Está vendo aí? Então o irmão Brando disse uma coisa, talvez emocionado. Aí disse que o diabo estava fazendo festa no inferno. De jeito nenhum. Ele estava feito cachorro vira-lata com o rabo entre as pernas, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, olha, verá a sua posteridade. O que quer dizer posteridade? É descendência, é a sua raça. Ele verá todo o seu povo. Então, verá só, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará da sua mão. Veja só, o prazer do Senhor. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, o Senhor Jesus Cristo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirei
repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Pelo que está aqui, este ser estava dominado pelo diabo ou ele se entregou por nós? Hein? Vamos responder, igreja. Ele se entregou por nós, por nossa salvação, ou ele está dominado pelo diabo? Ele se entregou por nós. Ele não quer ver nenhum perdido. Ele foi tão bom que, através da minha conversa, com Ricardo, nós conseguimos voltar. Olha, essa multidão que está aqui, graças a Deus, não estaria. Eu comecei aqui muitas vezes com 5, 6 pessoas. E é importante que a gente passe, compartilhe as mensagens do pastor César, dos irmãos que vêm para cá, e também essa daqui, que aqui é um estudo. E dê um like. Imagine essa multidão, todos eles deram like e compartilhar, isso vai se multiplicar. Não é para engrandecer a mim, não, porque graças a Deus tem meu salário. O pastor também pede, é porque o pastor está atrás de dinheiro, não. Isso aí é uma recompensa natural que quem promete, quando a pessoa atinge um patamar alto, é o YouTube que faz isso, porque o YouTube quer ganhar dinheiro das pessoas que vão assistindo. Mas o pastor não precisa de dinheiro, não. E graças a Deus que eu tenho também, eu posso me manter, é a graça de Deus. Mas aí está pensando que chegue aquilo como Jesus Cristo diz, dai de graça o que de graça recebeis. Amém? E nós temos que fazer isso, gente. Olha, mas eu já assisti aqui a programação que o irmão João falou, o pastor, ou Francisco, sei lá quem for, você assistiu, mas aqui você não pode dar um like, nem compartilhar. Em casa, você assistiu, não precisa assistir novamente, não. Apenas dá um like, compartilhar. E ainda tem quem quiser fazer comentário. Então, gente, que por sinal eu já recebi muitos comentários que eu agradeço, de irmãs e irmãos. Então, gente, enquanto Deus tiver misericórdia de mim e que a turma me suportar, quando eu achar que a Bíblia foi escorregada, eu podendo ajeitar, eu achei. Porque isso não é nenhum favor para Deus, não. Isso é minha obrigação. Senão, não botava estudo do Evangelho, estudo da Bíblia. Porque pregadores já temos muitos bons aqui, graças a Deus. Agora, eu vou ficar satisfeito, sabendo que um irmão disse que Jesus sofreu porque não pôde se defender, e depois outro dia disse que o diabo matou Jesus sem saber que era Jesus. O diabo não sabia que era Jesus. E o diabo dizer, se você é filho de Deus, ali foi não foi muito feliz, não, aquela expressão de Montblanc. Se você é filho de Deus, o diabo não estava fazendo Jesus desacreditar que era filho de Deus, não. Jesus Cristo é o único que se lembra de tudo que aconteceu com ele na eternidade. Nenhum de nós lembramos. O pastor pregou aqui muito bem isso. A gente nem se lembra o que aconteceu conosco, até que a gente foi mudando a mente, e também não se lembrará. Quando estiver lá na glória, não vai se lembrar do mal que a gente fez aqui, não. Tem até umas expressões aí que dizem assim, me diga, irmão, como é que você fez, sei lá. Isso tudo é coisa para enfeitar, para glorificar o nome de Deus. Mas se você se lembrar que sofreu mal, que João fez mal a você, que isso, aquilo, outro, aquilo, então o céu não é céu. Você está gastando os seus neurônios espirituais com coisas que não é de Deus. Amém? Então, chegamos ao final, só falta 2 minutos. Então, vamos pensar nisso, que o nosso Deus é um Deus que quer a gente. Depois ficam dizendo, porque a nossa igreja diz que não. E enquanto estiver assim, nossa igreja não está sendo melhor do que as denominações nenhuma, não.
E nós não queremos mostrar que somos melhor do que denominação nenhuma, não, gente. Nós queremos mostrar aos irmãos das denominações que nós temos a palavra como ela é. Amém? A palavra de Deus como ela é, e queremos que ele faça parte, a ponto de o pastor dizer, eu vou alugar outro salão para caber gente aqui. E não dizer, porque isso, aquilo, não. Aquilo ali, eles estão pela ignorância da religião, que a Igreja Católica Apostólica Romana fez isso na mente deles. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu nunca gostei disso também. E já critiquei eles. Como é que eu critico? Quando eles querem dizer que Jesus é a terceira pessoa. Algo que eles estão falhos. A Igreja Católica, quando quer dizer que os santos vão se reunir ao lado de Jesus para dizer, Senhor, salve Gilvan, Senhor, salve Aldenor. Não, Jesus sabe de todas as coisas. E mesmo que se algum santo estivesse lá dentro, que foi muito legal aqui, lá dentro ele não tem esses pensamentos, não. Ele nem sabe que nós existimos. Ele nem sabe. Porque se Maria soubesse quem está orando por ela e o outro santo que quem está orando, eles seriam o quê? Oniscientes. E onisciente, a palavra omni, vem do latim, quer dizer todo ciente, ou seja, conhecedor de todas as coisas. Omnisciente, omnipresente, ou seja, presente em todo lugar. E onipotente, pode todas as coisas. Omni, em latim, omni. Omnisciente, aí a gente faz na palavra onisciente, onipotente e onipresente. Alguns, mesmo que fosse Maria ou José, qualquer outra coisa lá, não poderiam saber que não estariam sendo oniscientes. Eu vou dizer uma coisa a vocês, que a Igreja Católica faz muito, gosta de orar ao arcanjo Miguel. Eu já disse, estou dizendo aqui também para vocês, o arcanjo Miguel é um guerreiro de Deus. A gente deve orar a Deus, e Deus é quem toca no arcanjo Miguel para vir defender. É um mensageiro. Né? Miguel diz, Senhor, o Carlos está na terra, e muito sacrifício, está pedindo que eu vá lá socorrer, Senhor. O que é que o Senhor diz? Não tem essas coisas, não. Não tem, não. Tem uma oração, eu sou curioso. Oração potentíssima, oração poderosíssima do santo, esse que eu falei agora, o arcanjo Miguel. Aí eu fui ver. Senhor São Miguel, vós, já começa o tratamento errado, vós que sois o santo misterioso, o santo guerreiro do Senhor, fazei, outra expressão errada, fazei vós, ele é um só, fazei com que o Senhor venha para cá para espantar o inimigo que está nos acusando. Aí reze 3 Pai Nosso e 10 Ave Maria. Dá vontade de chorar. Quer dizer, você é poderoso todo dia, mas tem que ter o Deus e a deusa. Tanto é que 3 Pai Nosso e 10 Ave Marias. É da deusa. A deusa está junto com Jesus. Quem é Deus é o Senhor Jesus Cristo. E Ele nos ensinou que a gente não deve pedir a ninguém. Pedi a meu Pai em meu nome, porque eu farei. Não é o Pai fará não, que o Pai é Ele mesmo. Ali o Pai é Deus, é um título que Ele tem, glorioso. Como tem presidente, como tem rei, o Pai é Deus. Aí pedi ao Deus, em meu nome eu farei. Quem é Deus? É Ele que vai fazer. Já tem gente dizendo, pedi a meu Pai em meu nome e Ele fará. Não é Ele fará, eu farei. Eu não vos deixarei órfãos, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? E breve está chegando essa consumação do século, porque os sinais estão sendo dados. Tudo que teria que acontecer está sendo dado. Em breve estaremos nos braços do Altíssimo Deus e olhando e conhecendo
todas as maravilhas, até o cosmos, acho que nós vamos conhecer, porque Deus vai levar para a gente conhecer o cosmos. Amém? Que Deus nos abençoe. Igreja do Deus vivo. Aleluia. Por mim, é verdade. Isto é verdade, irmão.